O importante nessa tomada de decisão que você tem que ter você tem que avaliar qual é a praga ou qual é a doença que você vai controlar, tá? E qual é o nível de infestação. Isso muda? Muda. E isso tem um significado muito grande. Porque se você tiver, tá? Se você tiver um nível de infestação muito alto na sua lavoura, certamente só com a aplicação via drone não irá resolver o seu problema. Como assim? Tem certas pragas, agora quando eu falo relacionado a insetos, tá bom? O volume de cauda tem que ser muito alto. Por quê? Porque você está usando um produto, por exemplo, que tem que chegar e atingir o alvo. E de repente na sua situação que você está querendo utilizar aquele produto, talvez aquele produto ele não atinja com efetividade o alvo. Vamos citar um exemplo aqui. Você falou de doença, mas talvez a doença esteja despreocupado, pode ser a ferrugem, show de bola. Mas a gente vê algumas pessoas também fazendo utilização para controle de cochonilha da roseta. Beleza, será que tem efetividade? Bom, para você entrar com o controle de cochonilha da roseta, você tem que entrar quando? Cara, todas as pragas que eu conheço, ou doenças, a gente mede como? A gente mede o nível de infestação para saber se está no nível de dano, se entrou naquela parte de nível econômico, se realmente há essa necessidade. Porque a perca, de um modo geral, você sempre vai ter. Mas essa perca, ela começou a sair e começou a ter problema econômico, bom, boa parte das pragas e boa parte das doenças, quando a gente chega ali a 1, 2%, 3%, você não entra com uma espécie de controle. A partir de 5% você começa a entrar com controle e aí você começa a monitorar essas aplicações para saber também o nível e a dose que você vai aplicar. Quando a gente fala da cochonilha da roseta, ela é diferente de tudo. A aplicação, se tem, você aplica, se não tem, você aplica também. Outra grande coisa é o seguinte, na cochonilha da roseta, o nível, quando a gente consegue avaliar também, é a presença ou ausência. Só que assim, mesmo na ausência, a gente tem que fazer a aplicação para poder fazer o controle com efetividade. Então, respondendo a sua pergunta, se o nível de controle que você precisa, tá, fazer seja muito alto, o nível populacional esteja muito alto, acredito eu, tá, que não utilizaria e eu também não recomendo. Tá? Agora aí vem o trator também. Qual o trator que você está utilizando? E qual tipo de equipamento você está utilizando acoplado a esse trator para fazer a aplicação? É um jatão? O jatão ali, ele joga 30 metros com efetividade, né? Quando? Os primeiros 10 metros, 15 metros ali. Só que ele não chega a entrar literalmente no interior da planta. Tá? Tem uma névoa que cai ali, muito parecida em alguns casos, inclusive, por mais que chacoalhe ali a folha, né, que você desce com o drone, tem a altura ideal de você fazer essa aplicação, não consegue atingir com efetividade o alvo, tá bom? Então tem que avaliar. Essa aplicação sua que você está fazendo tratorizada, tem como você aumentar essa pressão dessa aplicação? Então tem que avaliar muito bem isso, tá bom? Mas é uma opção legal, tá? É uma possibilidade muito bacana, é uma tecnologia que veio para ficar e para muitas das situações o drone é excelente, tá bom? Excelente mesmo. Posso fazer boro e zinco mesmo tendo aberto a primeira florada? Pode. O que você não pode é não fazer. Cara, é bem legal você observar, vamos supor, você chegou na situação agora que você já sabe, ou você tem a sua análise de solo e verificou que o seu solo está com 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e até 6 o pH. E aí você fala, cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar calcário, eu aplico o macro, o macro quando a gente fala é o NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, eu faço aplicação de micronutrientes, o que eu faço? Neste pH, de imediato, cara, não pense duas vezes, vou falar o que ninguém fala pra você. Tá? Já aplica zinco e boro. Já aplica boro e zinco. Zinco e boro, boro e zinco. Por quê? A taxa de absorção desses dois nutrientes são bem legais. Inclusive o cobre, se tiver necessidade, até a pH 6. Então você não vai ter tanto problema assim. Marcelo, o que eu deveria fazer então? Cara, faz agora o boro e o zinco. O que a gente tem que entender, você, meu pequeno jovem gafanhoto, é que quando chegar na florada, isso tem que estar legal. Marcelo, mas deu uma primeira florada. Não se preocupa não. Florada boa está por vir. Quando está por vir? Bom, nós estamos aí no mês de julho, né?
Então tá para vir daqui um mês mais ou menos, até o dia 10 ali, já entre o dia 10 e o dia 15 do mês de agosto, puta de uma florada, e nessa fase vocês têm que estar com o micro muito bem equilibrado. O boro e o zinco, pessoal, eles são muito importantes. O zinco principalmente quando a gente fala em quê? A gente fala em formação do tubo polínico. O zinco, o boro, ele ajuda junto com o cálcio, ele ajuda na parte de divisão celular. Então ele faz que essa planta consiga crescer. Por mais que você não está vendo a planta crescer na parte apical, na parte superior, tem a parte apical da raiz, precisa crescer. Você mexeu, você cortou haste, então você matou uma parte de raiz que está no solo. Então isso é muito importante. E o boro também ele é importante para onde? Para a parte da sua florada. Ali quando a gente fala do interior, do pegamento da florada, ele é muito importante. Então o que você faz? Faz a aplicação agora, zinco, boro e cobre se for necessário. Aí sim, você entra depois com calcário, aí espera aguardar a depender da sua situação. Como assim, Maciel? De repente você tem um pivô central, de repente você tem um microjet, ou você tem ali um canhão, né? Ou você tem um gotejamento, mas o principal você fez para aquele momento, porque esses são nutrientes extremamente importantes e pela quantidade deles ser muito baixas, tá? Geralmente quando chega nessa fase, a não ser um dos nossos alunos que entendeu muito bem isso, cara, o Edmar faz parte, aí o Edmarzão aí, ele faz para treinamento, faz mentoria comigo, cara, ele chegou agora sem preocupação nenhuma, olha que coisa bacana, ele entendeu que o básico bem feito funciona. Tá? Eu vou contar um pouco mais sobre isso logo à frente. Então quando você chegar nessa fase, você regula, porque a planta ela costuma extrair bastante esses dois nutrientes. Esses nutrientes, cara, são muito importantes para quem faz adubação orgânica. Você faz adubação orgânica, com o passar do tempo, a sua produtividade sobe e a sua adubação diminui. Parece ser estranho dizer isso, mas é a verdade. Tá? E boa parte dos nutrientes de liberação, zinco e boro, libera muito facilmente via matéria orgânica. Cara, é um adubo extremamente barato, tá? E olha que coisa mais louca, quando você vai fazer a aplicação, é 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, tá? Não mais que isso. Mas por que ninguém recomenda isso, Maciel? Porque isso para as empresas não dá dinheiro, entendeu? Porque isso para as empresas não dá dinheiro. Entendeu? Não, você vai aplicar 2 gramas por planta por ano. E aí? Enquanto você vai fazer uma aplicação de NPK, de nitrogênio, você vai fazer 300 gramas, 500 gramas por ano. Entendeu agora a diferença? E o que acontece? Por que os nossos alunos conseguem ter resultados tão bons e tão rápidos? Porque coisas simples como essas eles conseguem entender. Com princípios, né? Com início, meio e fim. Porque são coisas, às vezes, assim, é o que eu falo, cara. Você não tropeça em montanhas, você tropeça em pequenas pedras. Você começa a juntar aqueles pontinhos ali que ficou, cara, você consegue mudar fazendo o básico bem feito. O grande problema é que zinco, boro, as pessoas ainda quando vão te entregar, elas te entregam ainda dentro de um formulado. Esse é um outro grande problema para vocês. Porque dentro de um formulado, a não ser que você tenha atingido já um nível bem legal de micronutrientes, senão a dose que eles vêm é muito baixa, você nunca vai conseguir fazer a aplicação necessária. Olha outro grande problema, você vem para onde? Adubação via foliar, e vou foliar. A adubação via foliar, ela é sempre complementação, nunca ela vai ser a adubação principal. Nunca, ela é complementação. Você me desculpa aí se você já vem há muitos anos fazendo adubação via foliar. Ela é complementação. Eu costumo brincar muito e dizer o seguinte: você tem um dog, um cachorro, você gosta muito daquele cachorro, você compra Royal Canis para ele, você compra ração muito massa para esse cachorro. E aí você quer dar um agrado, você vai lá e compra aquele potinho de coisa gostosinha que mistura na ração. Isso é uma adubação foliar, tá bom? Você não saia da dependência da adubação foliar. Por quê? Boa parte do que está ali são micronutrientes, eles não são móveis na planta. Toda hora que a planta crescer um pouquinho, tem deficiência, você tem que fazer a aplicação. Crescer um pouquinho, tem deficiência, tem que fazer a aplicação. Você vai morrer fazendo a aplicação e nunca vai conseguir solucionar o seu problema. Quem aprende, não depende. Pega essa, tá bom? Primeiro adubação via solo, depois complementação via foliar. Imagina que você está ficando na veia via solo e aí shampoo está passando no cabelo foliar. Mas se eu não tenho condições agora de fazer via solo, emergencial, paliativo, você vai e faz foliar. Depois você vem e faz no sol.
O ideal mesmo, você faça a folha e faça no solo, depois você não faz mais na folha. Beleza? Show de bola? Tá fazendo sentido pra você? Tá fazendo sentido? Eu quero que esteja fazendo sentido. Eu sou extremamente sincero no que eu falo. E o que eu passo pra vocês é aquilo que a gente vem aplicando há mais de 2 décadas, tá bom? Com milhares, com centenas de cafeicultores por todo o Brasil. Mesmo, com resultados fantásticos. Um resultado melhor que o outro a gente tem. Não só em produtividade, mas também com cafés especiais, tá bom? Então aqui, como a gente não tem rabo preso com ninguém, não temos parceria com ninguém, tá? Não recebemos jabá de ninguém. O que é bom a gente fala, o que a gente acha que não é bom a gente fala também. Fechou? Tá bom? O que eu quero mais aqui é ajudar você a passar o maior tipo de informação possível, tentar te ajudar, tá? Sair dessa dependência, porque quem aprende não depende.